Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 16, e hoje nós vamos aprender sobre o imperativo afirmativo e negativo em língua espanhola. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre verbos no imperativo afirmativo e negativo e a utilizar essas estruturas em língua espanhola. E como sempre, a nossa dica, façam as suas anotações para que vocês possam revisar sempre que tiverem dúvida. E se precisarem do material, é só pegar ele no blog que está lá disponível para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que são verbos no imperativo? Como é que a gente utiliza esses verbos no imperativo? Como é que eles se conjugam? A gente vai aprender isso na aula de hoje. Antes, vamos ler um texto com verbos no imperativo para a gente ver mais ou menos, né? E reconhecer que a gente já usa esses verbos no nosso dia a dia. Ó. Passajeiro e condutor, certo? Isso é um diálogo. Paremos um táxi. Táxi. Subir. Llévanos a la estación. Abrocha los cinturones. Listo, vámonos. Pero não conduzcas rápido, por favor. Então, a gente tem aí ó, os verbos paremos, subir, leva-nos, abrocha-os, vamos-nos, que são verbos que estão sendo utilizados no imperativo. O imperativo é um dos modos verbais mais fáceis da gente aprender, certo? A gente tem o imperativo afirmativo e negativo. E, na maioria das vezes, né, ele é utilizado quando a gente quer dar uma ordem ou fazer um pedido em forma de ordem. Isso a gente vai aprender na aula de hoje. O imperativo é um modo do espanhol que utiliza o orador para dar ordens, conselhos ou fazer pedidos a uma ou mais pessoas de forma direta. E como é que a gente usa o imperativo em língua espanhola? Para fazer sugestões ou propostas, paremos um táxi. Então, a gente está aí, ó. Vamos parar um táxi, é uma proposta que eu estou fazendo. E aí, para fazer essa proposta, a gente usa o imperativo. Para dar ordem, a gente também usa o imperativo. Olha os exemplos. Subir, que significa sobe, ou llévanos a la estación, leve-nos até a estação. Certo? Então, sempre que eu quiser dar ordem, essa é a forma que a gente mais conhece o uso do imperativo. Sempre que a gente vai dar uma ordem, a gente usa o modo imperativo, certo? Para dar conselhos, a gente também vai utilizar o verbo no imperativo. Se tienes prisa, pede um táxi. Se tens pressa, pede um táxi. Então, eu estou dando conselho. Ó, se você está com pressa, peça um táxi, certo? E para hacer peticiones, para fazer pedidos. Dime la dirección. Me diga aí a direção, como é que eu chego lá naquele lugar. Então, para fazer um pedido, para perguntar alguma coisa, né? Ó, me ajuda aqui. Aí a gente usa o imperativo, tá certo? Um verbo no imperativo sempre pode estar acompanhado com palavras de cortesia, como a palavra por favor. Entretanto, não podemos esquecer que no espanhol, o tom em que a gente fala alguma coisa, ela diz, né, o significado daquilo que a gente está falando, tanto quanto o que está escrito. Como assim? Quando a gente usa o imperativo, a gente tem aquela visão assim, o imperativo é só para dar ordem. Mas a gente pode usar o imperativo para pedir um conselho, para sugerir alguma coisa. E ele geralmente vai vir acompanhado de uma palavra de cortesia, que são essas palavras que tornam a fala da gente mais gentil. Né? Para a pessoa não achar, oxe, tá mandando em mim, tá pensando que é minha mãe. Aí a gente diz assim, ó, lava os pratos, por favor, certo? Ou pega ali aquele negócio para mim, por favor. Então, você não deixa de estar dando uma ordem, né? Assim, vamos dizer, um pedido, que aí quando você coloca o por favor, e dependendo também do tom da sua voz, fica aquela coisa mais cortês, mais gentil, certo? E no espanhol,
e acredito que em todas as línguas, em português também, o tom que a gente usa para falar com a pessoa, ele é muito importante, porque aí pelo tom da sua voz, a pessoa vai perceber se você está sendo gentil ou se você está sendo grosseiro, né? Então vamos ver um exemplo. Llévanos a la estación, por favor. Leve-nos à estação, por favor. Então, eu tenho o verbo leve-nos. Aí parece que é uma ordem. Só que aí, dependendo do tom da minha voz e como eu uso a palavra por favor, fica um pedido, certo? Ó, por favor, usem uma mascarilha. Que a gente tem visto isso agora muito frequente, né? Depois da pandemia. Então, quando eu digo assim, use uma mascarilha ou use máscara, isso é uma ordem, né? Um decreto. A gente não pode estar sem utilizar a máscara em locais públicos. Só que aí eu coloco o por favor, que é uma forma de cortesia, que aí mostra que eu estou dando essa ordem, mas de uma forma gentil, para que a pessoa ela possa, né, cumprir aquele decreto, sem se sentir ofendida, tá certo? E como é que a gente conjuga os verbos no imperativo? Lembrando sempre que a gente tem os verbos regulares, que são aqueles que seguem uma regra padrão para a conjugação, e a gente tem os verbos irregulares, que são aqueles que não seguem uma regra padrão para a conjugação. Tá certo? Isso acontece em todos os tempos e modos verbais, por isso que eu sempre reforço. E aí a gente vê aqui na aula os principais, porque a gente não tem tempo para ver todos, e vocês depois vão pesquisar quais são esses outros verbos, tá bom? A gente vai ver agora os regulares. As formas do imperativo em espanhol existem para a primeira pessoa do plural, nosotros e nosotras, para a segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Então, a gente tem a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras. E as formas de cortesia no singular e no plural, que é usted e ustedes. Lembra que a gente estudou já isso, que usted e ustedes a gente usa também como forma de cortesia, que seria o senhor e senhora, que a gente utiliza como uma forma mais formal da gente se dirigir às pessoas, né? Uma forma mais respeitosa de se dirigir às pessoas, tá? Então, o imperativo, ele também tem um uso para esse tipo de pessoa, tá certo? Todas as formas do imperativo se conjugam sem o pronome pessoal e no presente, correspondendo em cada caso com as formas do indicativo ou do subjuntivo. Quando a gente vai conjugar os verbos no imperativo, a gente não usa os pronomes pessoais. Quais são esses pronomes pessoais? Eu, tu, ele, que seria o nosso eu, tu, ele, tá certo? Então, eles não se conjugam com esses pronomes. E eles vão estar no presente, correspondendo com o modo, se é o modo indicativo ou o modo subjuntivo. E aí, a gente vai vendo isso dentro do contexto da frase. Na segunda pessoa do singular, tu, como é que a gente conjuga? O imperativo afirmativo da segunda pessoa do singular se conjuga como o presente do indicativo da terceira pessoa do singular. Então, vocês veem aí como é importante, quando eu digo assim, façam as suas anotações para que vocês possam revisar. Por quê? Um tempo e um modo verbal complementa o outro. Então, para você conseguir conjugar no imperativo, aí você vai ter que saber como é esse verbo no presente do indicativo. E aí, às vezes, a gente esqueceu como é que é. Vai lá na anotação e revisa. É importante que vocês façam isso, tá certo? Para o imperativo na forma negativa, se usa a segunda pessoa do singular no presente do subjuntivo. Então, a gente sempre vai ter um imperativo na forma afirmativa e na forma negativa. Então, a gente tem o verbo hablar.
O verbo hablar, lembrando que a gente está conjugando para a segunda pessoa do singular, tu. Então, todos eles estão conjugados com tu, certo? Hablar, habla, no afirmativo. No negativo, eu tenho no hables. O verbo aprender, no afirmativo, eu tenho aprende. No negativo, eu tenho no aprendas. O verbo escrever, escreve. O verbo, no afirmativo. No negativo, eu tenho no escrivas. Então, é importante que a gente conheça os verbos, tanto no presente do indicativo, quanto no presente do subjuntivo, para que a gente possa conjugar eles no imperativo, tá certo? Agora nós vamos ver a conjugação do imperativo dos verbos irregulares. Lembrando que os verbos irregulares são aqueles que não seguem uma regra padrão para sua conjugação. Com os verbos seguintes, que são esses verbos que estão aqui na tabela, o imperativo afirmativo da segunda pessoa do singular se conjuga de maneira irregular. Lembrando que a gente sempre tá vendo que os verbos no imperativo eles não têm a conjugação em todas as pessoas. Então, por isso que a gente está vendo nas conjugações que pertencem a ele, certo? A gente não vai ter todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, outros, vosotros, ele. A gente vai ver as pessoas que têm conjugação no verbo imperativo, tá bom? E aí nós temos o verbo decir. Qual é o imperativo do verbo decir? De, do verbo a ser, as, do verbo ir, be, do verbo poner, pon, do verbo salir, sal, do verbo ser, se, do verbo tener, ten e do verbo venir, ven, certo? Gente, esse ten do verbo tener é com N, tá? Eu acho que o corretor puxou o M aí, mas aí vocês consertam, tá bom? Na segunda pessoa do plural, que são vosotros e vosotras, para conjugar um imperativo afirmativo da segunda pessoa do plural, a gente pega o infinitivo do verbo e substitui a letra R do final pela letra D. Para a forma negativa, a gente vai usar a segunda pessoa do plural no presente do subjuntivo. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem o verbo hablar. Aí, para conjugar no imperativo afirmativo, eu tiro o R de hablar e coloco o D. Lembrando que em espanhol, quando a gente vai pronunciar essa letra D do final, a gente tem que lembrar que é um D mudo, ele não tem vogal. Então, eu não digo hablade, eu digo hablad e eu seguro esse D, tá certo? Aprender, escrever, tá bom? E aí a gente tem, ó, para a forma negativa, no habléis, no aprendais, no escribais, tá certo? Que aí é o presente do subjuntivo para esta mesma pessoa, que é a segunda pessoa do plural. Já para a terceira pessoa do singular, que é usted, a forma de cortesia no singular se conjuga como a terceira pessoa do singular no presente do subjuntivo. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele, ela e usted, certo? Então, ó, fica hable, aprenda, escriba na forma afirmativa e no hable, no aprenda e no escriba na forma negativa, tá bom? Já para ustedes, no plural, a forma do imperativo de cortesia fica conjugada igual à terceira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Ó, hablen, aprendam, escrevam. Ou no hablen, no aprendam e no escrevam. A diferença maior
né, entre o imperativo afirmativo e negativo, é que um está dizendo para você fazer uma coisa e o outro está dizendo para você não fazer. Então, o negativo ele sempre vem acompanhado do no, que é o não em espanhol, tá certo? Então, não esqueçam de colocar o no, senão ele não vai ser negativo, tá bom? E para a primeira pessoa do plural, que é nosotros ou nosotras, o imperativo se conjuga com a primeira pessoa do plural do presente e do subjuntivo. Vai ficar igual para a forma negativa e para a forma afirmativa, certo? E aí a diferença vai ser o acréscimo ou não da palavra no. Hablemos no afirmativo ou no hablemos no negativo. Aprendamos ou não aprendamos. Escrevamos ou não escrevamos, certo? E temos os verbos reflexivos. Os verbos reflexivos são aqueles em que o sujeito ele faz e recebe a ação do verbo. E ele sempre é acompanhado dos pronomes reflexivos. Me, ti, nos, certo? E quando a gente vai conjugar esses verbos, a gente precisa prestar muita atenção na colocação desses pronomes. Então, vamos ver como é que esses pronomes são colocados no imperativo. O imperativo afirmativo dos verbos reflexivos se conjugam deixando o pronome reflexivo unido aos verbos. E nós precisamos prestar atenção em algumas particularidades da conjugação. Na primeira pessoa do plural, a gente omite a letra S, a gente retira a letra S. Ó. Abrochémonos el cinturón. Então, eu tenho abrochémonos, que eu vou ter o verbo abrochar, certo? E o nos é o pronome reflexivo. E aí, eu tiro a letra S para não ficar abrochemos-nos, certo? Porque se a gente fosse conjugar o verbo abrochar para nós outros, aí a gente teria abrochemos. Só que como é reflexivo e a gente precisa deixar o pronome reflexivo unido ao verbo, a gente tira essa S. Aí fica abrochemos-nos el cinturón. Apertemos o cinto, certo? Em la segunda persona del plural, ou seja, na segunda pessoa do plural, aí a gente vai omitir a letra D. Abrocha-os el cinturón e não abrochar-os el cinturón, tá certo? Então, vocês precisam prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Que são esses detalhes que fazem toda a diferença, tá certo? No imperativo negativo, os pronomes reflexivos se colocam entre a partícula de negação e o verbo. Ele não vai vir depois do verbo, como nos imperativos afirmativos. Ele vai vir no meio, então tem que prestar muita atenção, tá certo? Fica, ó, no te abroches el cinturón. Então, ele está entre a partícula no, que é o não, e o verbo abroches, certo? Aí a gente tem aqui alguns exemplos, ó. Na forma afirmativa, abróchate, ele vem depois do verbo. Na forma negativa, no te abroches, certo? Abrochémonos, na forma afirmativa, ele vem colado com o verbo, mas vem no final. Já na forma negativa, não nos abrochemos. Então, lembrem-se sempre disso. Na forma afirmativa do imperativo, quando a gente estiver tratando de um verbo reflexivo, o pronome ele vem no final do verbo, juntinho com o verbo. No imperativo negativo, ele vem entre a palavra não e o verbo, tá certo? Se um verbo reflexivo no imperativo vem acompanhado de um pronome complemento direto, além do pronome reflexivo, ele vier com
um pronome de complemento direto, a gente vai colocar esse pronome imediatamente depois do pronome reflexivo, na forma afirmativa, e entre o pronome reflexivo e o verbo na forma negativa. O exemplo. Na forma afirmativa, eu tenho abróchate el cinturón. E aí, esse lo, que a gente vai ter aí, ó, abróchatelo, esse lo está se referindo a cinturón, ele está tomando o lugar do cinturão, né? É um pronome de complemento direto. Aí ele fica coladinho já no final do verbo. Então, sempre que a forma for afirmativa, tudo vai vir coladinho depois do verbo, tá certo? Já na forma negativa, a gente tem no te abroches el cinturón. E aí, no exemplo abaixo, eu tenho, ó, no te lo abroches. Esse lo está indicando o cinturão, né? Que foi a palavra que a gente omitiu. Ele faz referência a cinturão. E aí, ele vem entre o te, que é o pronome reflexivo, e abroches, que é o verbo, tá certo? Pronto, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrem-se sempre, verbo não é o assunto mais legal de se estudar, mas é um dos assuntos mais importantes para a gente aprender o idioma. Então, revisem, treinem, leiam, tá certo? E como atividade de casa, traduzam o texto que a gente leu no começo da aula. Um abraço e até a próxima!